O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui nesse quadro Podcast da Mineração Apresenta, onde temos aqui o objetivo de apresentar atitudes, projetos que visam aí unir, né, e melhorar a nossa área mineral. E eu estou aqui com o professor Francioli Araújo, né, que vai falar aqui sobre um podcast que ele criou, que é o Pod Rochas, mas ele também já tem uma grande estrada aí nessa parte de disseminação de conhecimento científico. Professor, muito obrigado pela sua participação. Pô, eu que agradeço, Johnny. E é muito bom estar aqui, né? Você com o primeiro podcast da área de mineração. Então, assim, é daqueles momentos que a gente diz assim, zerei a vida, né? Tô num lugar, assim, maravilhoso e que inspira um trabalho. Muito obrigado. Né? Muito obrigado pelas palavras, né? Pessoal, esse aqui é o momento que eu vou pedir licença, professor, que é para falar do nosso patrocinador, né? O podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, que ele tem várias linhas de atuação, tá certo? É uma agência que visa aí o crescimento, identificar, viabilizar e coordenar projetos cooperativos entre empresas, governos e universidades, organizar cursos e eventos, diagnósticos técnicos e muito mais, tá? Acesse aí o site adimb.org.br para saber mais dessa agência e agradecer sempre a eles por ser nosso patrocinador aqui no canal, aqui no podcast da mineração e acreditar aqui no nosso trabalho. Como eu falei, né, o professor Francioli, ele está aqui vai apresentar aqui esse podcast, o podcast que ele ajudou a criar, mas o Francioli da Silva, ele é professor e pesquisador do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Amapá, né, o IF lá do Amapá, nas áreas de tratamento de minérios e materiais desde 2003, com atividades aí ligadas à caracterização de minérios, materiais, comminuição e várias outras áreas aí da mineração. Ele tem aí o curso de tecnólogo em materiais e engenharia de materiais lá pelo IF do Rio Grande do Norte, uma grande instituição de ensino, mestrado também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado na Universidade Federal de Goiás, que foi por onde a gente se conheceu, né, professor, lá com o nosso amigo professor André, deixar um grande abraço aí para ele. O professor também é associado lá do LAMP-MI, o Laboratório de Modelamento, Pesquisa e Processamento Mineral. Tudo isso, né, professor? Tudo isso é pouco. É isso. Mas, professor, deixa eu lhe perguntar, como é que o senhor chegou nessa área de mineração e geologia? Nossa, Johnny, é uma questão bem interessante, porque eu sou filho da terra que durante muito tempo foi considerada a capital mundial da xelita, né, com Rais Novos, cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Norte. E desde cedo eu ouvia histórias sobre mineração. Meu pai trabalhou, foi garimpeiro lá naquela região, trabalhou ali rapidamente. E aí, quando minha família se mudou para Natal, eu queria muito fazer um curso técnico em geologia e mineração. Na época era o curso oferecido na época, a Escola Técnica, mas aí minha mãe não queria de jeito nenhum, porque era uma época em que você passava naquele curso, muito provavelmente você acabaria indo para a Petrobras e aí saía de perto de casa. Mas esse sonho, ele assim, me perseguiu durante muito tempo, né? Mesmo depois de terminado o ensino médio, eu consegui. Depois de terminado o ensino médio, eu consegui entrar, fiz novamente um ensino médio no Instituto Federal, mas não no curso de geologia. Eu fui fazer eletromecânica. E terminado o curso de eletromecânica, eu estava ali muito focado numa área de metalurgia e entrei para o curso de tecnologia em materiais, lá no IFRN. Mas no segundo semestre acabei pagando uma disciplina da área de mineração, era, na verdade, processamento cerâmico, com o professor Zé Ivan. E aí acabou que o professor Zé Ivan me inspirou ali, eu fui conversar com ele, disse que queria trabalhar com ele, e ele disse, você quer trabalhar com o quê? Eu disse, com processamento cerâmico, né, porque sua aula de processamento cerâmico. Ele disse, não, mas eu trabalho com processamento mineral. E aí, nessa brincadeira de trabalhar com processamento mineral, acabei me desvirtuando, né, no bom sentido, e acabei passando aí pelo menos
10 anos trabalhando com prestações de serviço, né, a partir do curso, lecionando e em projetos de pesquisa na área de mineração. E aí acabou que, né, com experiência, bagagem adquirida na prática, né, acabei indo para a área da mineração e estou aí desde 2003, quase 20 anos. Realmente é uma escalada aí bastante grande, né, de mineração. É o que eu sempre digo, a gente às vezes não escolhe a área da mineração, a mineração que escolhe a gente, né? Exatamente. E falando dessa novidade que você está criando, né? Que é o Pod Rochas, podcast aí. Explica para a gente sobre esse podcast, professor. Tá, olha, Johnny, eu comecei, né, tem uma área que eu diria assim, eu milito um pouco, que é a área de jogos, eu gosto muito da parte de gamificação. Em 2011 eu tive uma experiência com alguns projetos piloto de podcast. E à medida que a gente vai, né, ficando um pouquinho mais maduro e pensando bastante a parte da educação, você começa a imaginar que existem formas de você levar o conhecimento para as pessoas, e o podcast é, sem dúvida nenhuma, uma dessas formas. Em 2019, quando eu fui para Catalão para fazer o doutorado, eu acabei conhecendo ali no final do ano o pessoal da iniciativa do University Chapter, que é da SBPMAT, né, Sociedade para Pesquisa em Materiais, e conheci algumas pessoas que tinham interesse em desenvolver um podcast. A gente acabou desenvolvendo o A Luz do Candeeiro, e aí isso com a única intenção de concorrer ao edital do Serrapilheira. Nós perdemos o edital de 2019, conseguimos concorrer agora já com, né, o podcast está indo para o seu 3º ano, e aí conseguimos concorrer agora neste ano. E aí, quando eu retornei para a sala de aula, né, depois do afastamento, não concluí o doutorado ainda, estou quase, mas tive que voltar para o Amapá, onde sou professor da área de mineração. Eu comecei a lecionar para uma turma de introdução à mineração no nosso curso de tecnologia em mineração, né, o curso superior de tecnologia e mineração que nós temos aqui no Instituto Federal do Amapá. E desde 2018, quando o curso ele foi implementado, nós já fizemos o plano do curso utilizando a história aí da curricularização da extensão, que vem mobilizando, né, vários cursos no Brasil para que se façam essas equações, de forma que nós tenhamos ali parte de uma carga horária de disciplinas ou do curso destinadas à promoção da extensão. E uma das coisas que eu pensei quando já estava finalizando a disciplina foi como é que a gente vai fazer essa curricularização da extensão? O que falta hoje? Então, a gente fez uma pesquisa rápida na internet, nas bases, né, de conhecimento, e nós vimos que o podcast seria uma boa, né? Trabalhar com podcast de forma que nós pudéssemos levar alguns conhecimentos, ou seja, eu estou trabalhando com uma determinada disciplina, convido um professor, que ele vai ser um curador, os alunos, eles criam um roteiro, o professor faz a curadoria, tá ok, e a gente grava esses episódios e encaminha, então, para o podcast, né? Faz a divulgação do episódio. E então, a gente primeiro identificou essa lacuna. A gente tem temos alguns, né? Vários não. Temos alguns podcasts que falam da mineração, mas, de forma geral, eles não são muito voltados para a academia, o que é até bom, né? Porque aí nos permitiu essa ideia, né? Uhum. Então, a gente tem hoje, o seu podcast, por exemplo, ele tem muito conteúdo didático, mas você foca de uma forma mais geral, né, nos conteúdos da mineração. A gente tem alguns outros programas no YouTube e outros podcasts que eles são mais voltados para o profissional que já está formado. E aí, quando a gente, né, fazendo lá os questionamentos aos alunos, eles sentiram essa necessidade de ter uma mídia que eles pudessem consumir e que pudesse ser consumida ali, do trajeto do ônibus, né, da casa para a escola. E aí, inicialmente, a ideia era fazer uma coisa voltada para o curso técnico, mas rapidamente, né, quando a gente pensa em globalização, eu disse, não, vamos expandir isso aqui para o pessoal da
da área de tecnologia, pessoal da área de engenharia, né, porque eles têm, como têm conhecimentos ali muito afins, né, variando muitas vezes somente a questão de profundidade do conhecimento, aliás, do tema que está sendo abordado. Eu disse ali, vamos fazer e quem sabe a gente não consegue umas parcerias aí no meio do caminho para também tratar essa culturalização da extensão em outras instituições, né? Interessante. E é como você colocou lá na mini bio do podcast, né, que é o Pod RochaCast. É um podcast feito sob medida para futuros profissionais entusiastas da mineração. Ficou muito legal essa mini bio. Porque você imagina, Johnny, você que milita também aí no podcast há algum tempo, né? Há mais tempo e tem nos inspirado, inclusive. E aqui em Goiás, né? Sempre conversando com a professora Lenice, ela dizia o seguinte, né? O agro é pop, né? A mineração é rock. Então, a gente tem muitas iniciativas. A gente tem muitas iniciativas aí do agro, né? Para fazer propaganda da indústria. Mas da mineração em si, nós temos uma dificuldade muito grande de comunicação, né, das empresas com as pessoas, e infelizmente, quando a gente busca entender o que as pessoas pensam sobre mineração, o conhecimento está muito ali atrelado aos desastres, né, e ao garimpo. Então, isso eu tenho percebido que acaba afastando as pessoas dos cursos das áreas de mineração, né? Porque é sempre ali uma questão estigmatizada. E isso sim, não é de hoje, né? Quando a gente pega o DRE Metálica, né? Em 1556 ele já fala, já traz essa informação, né? Que essa é uma atividade que sempre foi ali vista como uma atividade de segunda classe. E eu acho que a gente precisa mudar isso, ainda mais aqui num estado como o nosso, aqui, que é o Amapá, em que foi marcada por uma história ainda que tem as suas cicatrizes. Então, a gente tem que tentar mudar um pouco essa visão e fazer com que as pessoas elas passem a entender melhor o que é o setor. Realmente, você falou muito bem essa questão da área. Infelizmente, às vezes eu falo, penso que é um trocadilho, mas está manchada, né? Por conta de desastres, acidentes que ocorreram. Mas é uma forma que a gente tem também de ensinar os profissionais até como se defender de uma crítica ou alguém vir falar da área, né? Como é que você defende? Eu sempre deixo claro, ninguém está defendendo aquele crime, aquele acidente que ocorreu, né? Mas a área precisa saber que a área não é isso. Eu sempre falo, mineração, o default core da mineração é respeitar o meio ambiente e a vida das pessoas. Senão, não é mineração. Acontecer qualquer coisa diferente disso, não é mineração. E podcasts, como a gente já falou, né? Tanto podcasts que visam levar esse tipo de conhecimento num formato que as pessoas entendam também, né? Um formato que seja compreensível para a sociedade. Às vezes eu falo aqui, lavra, eu falo retirar o minério da natureza, né? Até mesmo para que eles entendam que aquela atividade ali é a atividade de lavra. O Vieram me perguntar, uma vez eu falei o pit, eu falei, o que é pit? Eu digo, no pit é aquele buracão enorme lá, que a gente chama de pit ou cava, entendeu? Uhum. E acho que falta muito isso, né? A gente que está na academia, você acaba esbarrando com muitos termos técnicos que afastam as pessoas. Então, quando a gente tem a oportunidade de ouvir em alguma mídia algo que possa auxiliar as pessoas a entenderem melhor aquilo, né? Utilizar uma linguagem aí mais acessível, que aí é uma coisa assim que eu não me esqueço nunca. Eu desenvolvi um trabalho em Currais Novos, ali, na verdade, ali entre Parelhas e entre Rio Grande do Norte e a Paraíba. Conheço bem aquela região ali. Meus pais moram em Cruzeta. Bacana. E aí, assim, desenvolvi esse trabalho com o pessoal do Sebrae, o Sheison, que está lá em Currais Novos. Grande abraço para o Sheison. E ele me ensinou uma coisa. A gente conversava com o Sheison no escritório do Sebrae, ele falava comigo de uma forma, e aí a gente chegava no garimpo, ele mudava completamente a forma de falar, e eu dizia, cara, eu fico impressionado. Ele disse, olha, a gente precisa falar como para que as pessoas nos entendam, né? E aí essa é uma lição que eu aprendi,
né, trabalhando em projetos da mineração com garimpeiros, que é justamente isso, a gente precisa, né, modificar a nossa linguagem, muitas vezes, para que ela se torne acessível. E isso eu acho que esse é um dos maiores desafios do acadêmico, né? Você passa tanto tempo na academia ali, buscando termos e aprendendo termos, e na hora quando você vai tentar simplificar, isso às vezes é muito complicado. Então, eu acho que quando a gente consegue, né, pegar uma mídia, trabalhar com uma mídia de forma que ela possa ter uma linguagem acessível, a gente está fazendo a coisa certa, a gente está indo pelo caminho certo. É verdade, a gente tem que falar para o público mesmo, isso é muito importante e é difícil. É difícil para caramba a gente fazer essa tradução, né, do meio científico para o meio social, por assim dizer, mas quando a gente consegue é muito prazeroso, é muito bacana mesmo. Sim. Aí, professor, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre a equipe por trás desse projeto, Pod Rochas. Poderia falar um pouco mais sobre a turma que ele ajuda? Bem, hoje, né, o projeto ele ainda está em desenvolvimento. A gente já, esse período agora das férias, eles estão trabalhando com a roteirização, trabalhando alguns roteiros. Eu estou fazendo a parte de curadoria e a ideia é que ele seja lançado agora em agosto, durante um evento que nós vamos ter no Instituto. Tá? E, por enquanto, a equipe estou sendo eu e os alunos, mas outros professores eles já foram convidados. Então, a gente tem o pessoal do próprio curso de mineração, professor Antônio de Pádua, professor Everton, professor Antônio é da área de processo, professor Everton é da área de lavra, professora Lídia é da área de processo e meio ambiente, professor Moacir Veras, que é da área de processo, professor Oswaldo, que tem desenvolvido um trabalho muito bacana com os alunos na área de geoprocessamento, e o professor Sandro, que é da área de geologia. Então, essa é a equipe que vai compor, né, que vai fazer a curadoria dos episódios, e que, eventualmente, nós vamos também gravar alguns episódios, né, que necessitem ali do conhecimento um pouco mais aprofundado. Então, a gente vai ter um espaço onde os alunos vão falar, e a gente vai ter espaço também onde a gente vai fazer essas gravações com conteúdo mais direcionado. E aí, como esse é um projeto que ele inicialmente nasce na mineração, mas que a gente também quer abarcar outras relações de outras disciplinas com a temática, a gente já tem aí visualizado o convite a professores da área de línguas estrangeiras, a professores da área de sociologia, que também desenvolvem um trabalho aqui com a parte de mineração aqui no estado. Então, e outros também, né, em outras áreas. Então, a gente quer tentar diversificar ao máximo essa nossa base de conhecimento para que a gente possa cobrir desde essa utilização, né, que é muito comum do inglês na mineração, né? Você tem muitos termos, inclusive alguns são muito difíceis de traduzir, né? Às vezes nem tem tradução. E esses outros aspectos que também envolvem a questão da mineração, que perpassa ali a questão das comunidades, né? Aqui no Amapá a gente tem um dos garimpos mais antigos em atividade, está aqui no Lourenço. Nós temos alunos hoje, filhos de garimpeiros, estudando conosco aqui no Amapá. Olha, né? Só que legal. E com intenção de continuar a atividade, só que de forma, né, mais organizada, aproveitando os conhecimentos que eles estão adquirindo aqui no curso. Então, levar isso também para a comunidade é extremamente importante, né, para que eles possam entender também, muitas vezes, qual o contexto que eles estão inseridos. Né? E aí isso só é possível quando a gente tem uma equipe multidisciplinar para pensar isso, né, e com acesso a essas áreas. É realmente muito bacana, muito importante essa comunicação, que aí a família vai ter como se comunicar também, né? Eu participei de um evento mês passado que isso aconteceu comigo. Meus pais nunca não sabiam o que era mineração quando eu fui estudar. Uhum. E, por exemplo, quando ocorreu aquela questão da barragem, eles ligaram para mim e perguntaram: você trabalha, tem isso? Aí eu fui explicar: não, eu trabalho com calcário não tem barragem e tudo mais. Então, até mesmo nossos familiares entender o que a gente faz, a importância, né, da área e tudo mais. Aí, professor,
O senhor já falou bastante assim, o que é que vocês pensam em fazer com o podcast, né? Mas, e vão fazer esse lançamento agora no mês de agosto, mas quais seriam os próximos passos, assim, que vocês imaginam com o podcast? Seria integrar, eu acho que o principal ponto nosso agora é fazer uma integração com outros cursos em outras localidades, né? Então, Muito hoje bom. o nosso foco aqui é a parte de curso técnico e o curso tecnológico, mas nós também estamos visualizando a questão da engenharia, pensando aqui já em mudar para um curso de engenharia e convidar esses colegas nossos que a gente foi conhecendo ao longo dos anos, que estão em outras regiões, então o pessoal de Goiás, o pessoal que está no Ceará, o pessoal do Rio Grande do Norte, o pessoal do Pará, o professor Neilton, que já se propôs aqui também a ajudar, o professor Neilton que está fazendo doutorado também lá com o André, o próprio André, né, tem o canal dele lá fazendo muito sucesso, integrar essas iniciativas para que em algum momento nós tenhamos um projeto de podcast sendo utilizado por várias instituições como extensão. E aí que a gente possa também ter um espaço para mostrar como são variadas as experiências em cada região. Então, nós temos, por exemplo, em Goiás, no Mato Grosso, a gente estuda lá a geologia, né? Elas têm características próprias. Você tem atividades próprias naquelas regiões, algumas são similares às que tem aqui no norte, outras são bem diferentes, a forma como são executados. Então, de forma que esse conhecimento ele possa chegar aos estudantes desses cursos, né? É um projeto, até eu diria assim, é muito nichado e ao mesmo tempo ambicioso, porque o que a gente pretende com o podcast é transformá-lo numa ferramenta didática, de forma que o professor que está dando uma disciplina, vamos lá, cominição e classificação, né, o tratamento de minérios, que é muito comum em todos os currículos, né, que a gente possa criar um conteúdo que o aluno ele possa dizer assim, olha, o professor possa dizer, olha, isso aqui é um material de apoio que vocês podem usar. Então, vão lá, escutem o episódio tal, e aí a gente ter essa possibilidade aí de levar a mensagem para as pessoas, para os futuros profissionais da mineração, ao mesmo tempo que a gente cria conteúdos para as pessoas que não são da mineração, mas que podem vir a ser, o jovem, né, pode vir a estudar, porque eu achei interessante esse episódio, achei legal, e tanto é que a primeira série que a gente está produzindo, profissionais da mineração, a gente está fazendo um apanhado dos profissionais da mineração, os alunos disseram, professor, a gente tem que saber o que faz, como é, e inclusive quanto ganha, tá? Inclusive quanto ganha. É um grande atrativo, né? Tem alguns, depois eu vou passar para você um site aqui que tem bastante informações sobre essa questão de salário da mineração. Olha, perfeito, perfeito. E aí, assim, mostrar porque, Johnny, eu me lembro muito bem que eu, quando fiz eletromecânica no IFRN, e aí, certa vez, a primeira vez que eu fui dar um curso na Vale, eu cheguei lá e, assim, eu vi muitos ex-colegas lá, e todos de uma área que não são áreas prioritariamente da mineração, não são técnicos em mineração, não são técnicos de geologia, são técnicos em eletromecânica, técnicos em eletrônica, que estavam lá e que, na época, eram responsáveis pela operação do centro de comando, né, do Sossego, no caso, na época. Então, assim, a gente tem muitas outras profissões que não estão ligadas diretamente, né, não tem a formação de técnico de mineração, técnico de geologia, mas que eles atuam bastante, né? E aí também é uma oportunidade da gente mostrar como é que o engenheiro civil ele atua na mineração, onde é que o engenheiro mecânico, né? Porque o pessoal às vezes acha ruim, quando a gente vai falar, olha, tem que falar em manutenção, e a mineração? Cadê? Eu digo, não, mas a gente precisa da manutenção. Exatamente, tem no site do IBRAM mesmo, eles falam sobre a cada emprego gerado na mineração, quantos outros são gerados, associados. Eu falo muito isso aqui com os profissionais, às vezes de curso técnico, estou para trazer um coordenador de um curso técnico, para a gente conversar, que não é de mineração, para ele explicar que muitos dos alunos dele vão, como o senhor estava dizendo, vão trabalhar como técnico de segurança do trabalho, técnico em eletromecânica, técnico em manutenção,
a parte de instrumentação. Olha, tem muitas áreas que a gente pode trabalhar, não só da mineração, mas não só como na frente de lavra, né? Na mina subterrânea, na frente de lavra. Com muitos associados. Exatamente. Professor, eu chegando aqui ao final do nosso bate-papo, tá? Desejo vida longa aí ao Pod Rocha Cast, tá? Vou deixar aqui na tela o Instagram de vocês, o site, para o pessoal acessar, tá certo? E quando quiser voltar aí para bater um papo aqui no podcast da mineração, sinta-se convidado. Fico muito feliz de estar divulgando essas inovações, e quanto mais a gente se une, mais a gente fica forte, tá? E tenho certeza que pode contar com o podcast da mineração aí no crescimento do Pod Rocha e nos outros projetos que tiver. Aí eu deixo espaço para o senhor. Convido o pessoal para assistir lá o Pod Rocha, onde é que eles podem encontrar. Tá, joia, Johnny. Muito obrigado mesmo pelo espaço, agradeço muito, e pode ter certeza, você já está convidado para participar de um dos nossos episódios também lá do Pod Rocha. Será uma honra. A gente, inclusive, assim, queria agradecer também aqui o professor André, né, que fez o convite para que a gente esteja também fazendo parte da cobertura do CBFOS, né, com o Congresso Brasileiro de Fosfato, que vai acontecer em março, em Caldas Novas. Olha, oportunidade muito boa, o hotel é fantástico. E o evento, com certeza, vai ser um grande evento na área de fosfato aqui no Brasil. E aí, queria deixar o convite a todos, né, para a gente tá fazendo os passos ainda finais para o lançamento do podcast, mas já temos lá a página no Instagram, já temos uma página também com alguma coisinha, né, pelo menos alguma postagem sobre, lá no podrochacast.com.br, tá? Já a gente está estruturando a coisa para quando for em agosto a gente possa fazer a divulgação e começar a liberar os episódios. Eu espero que seja realmente um podcast aí que ele vai agregar para os futuros profissionais, consiga captar pessoas com interesse na área de mineração, e só tenho a agradecer pela parceria. Espero que seja longa e frutífera para todos nós. Com certeza, será uma grande honra aí participar desse projeto. E, novamente, pessoal, normalmente youtuber aí, se inscrevam aqui no canal aqui para não perder essas entrevistas e outras. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, quer saber mais sobre essa agência, sobre suas áreas de atuação, acessem aí o site adimb.org.br e saiba mais, tá certo? Agradecer a eles por ser patrocinador aqui do canal. Professor, novamente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.